Cara, eu acho que depois da gente tentar gerar o nosso próximo GTA, é a gente focar apenas em deixar o jogo bonito. Já falando dos maiores erros, né? Dos É, maiores perigos. exatamente. Cara, tipo, não Ah, tem. é um problema tentar deixar o jogo bonito? É um problema? Cara, não tem jogo que prenda as pessoas só pela beleza. O jogo ele tem que conversar com a pessoa que tá jogando ele, não importa o quão bonito ele seja. Tanto que um dos maiores sucessos de jogos que tem hoje em dia é Minecraft, cara. É um jogo que não tem tantos. É um gráfico tão evoluído quanto os outros jogos, mas ele tem a mecânica que agrada as pessoas. Você está dizendo que o Minecraft é horrível. O gráfico dele não é um dos melhores, realmente. Mas Entendi. eu acho que o outro maior problema é você não explicar direito o que o seu jogo faz para o jogador. Ele fica meio perdido sem entender o que está acontecendo e ele não consegue se divertir com aquilo. Então você não consegue contar sua história, ele não consegue aproveitar e tem um desencontro de expectativas ali dentro. Entendi. Como é que a gente evita cair nessas armadilhas, então? Dá dicas sutis, dá aquele brilho no objeto para ele poder Hum, procurar, uma seta indicando, às vezes não de forma direta, mas um mapa te direcionando para um canto, deixando ele mais vivo de um lado do que de outro. igual a analogia que eu fiz do desenho, né? Com uma marcaçãozinha, né? Tudo Exatamente. que já indique alguma coisa está para acontecer. E queria passar para vocês a ideia do framework MDA, porque ele explica o básico para você criar um jogo. Ele consiste em mecânica, dinâmica e estética. MDA, que é do inglês, é Mechanic, Dynamic e Aesthetic. Só que a gente traduz e fica MDE. A mecânica é a parte do código, a parte que o jogador ele não interage em si. A dinâmica é a parte do controle do jogador diretamente com o código, que é onde que ele age e o jogo reage a ele. E a estética é tudo aquilo que o jogo apresenta para você. Ficou fácil de entender? Para mim, sim. Eu quero saber o seguinte: eu quero saber das pessoas que estão assistindo se elas têm dúvidas. Então, por favor, falta pouco tempo para a gente terminar a nossa sessão de hoje. Então, escrevam as suas dúvidas para a gente poder respondê-las, tá? Enquanto vocês vão escrevendo, tem mais alguma coisa, Viana, que você queira comentar? Cara, eu acho que a gente pode passar pro concurso cultural que a gente está apresentando aqui no final Boa. pra galera. Que é tipo, a gente quer que vocês desenvolvam seus jogos e apresentem pra gente. Esse concurso cultural, ele tá valendo pros 5 primeiros colocados uma viagem, um passeio, passeio na nossa sede da 42. Se você for do Rio de Janeiro, você vai ter acesso à nossa sede, você vai poder conhecer ela. E para os 3 primeiros, vocês vão ganhar gift card. A ideia inicial dele é você ter um personagem controlável, ter pelo menos 3 itens de interação e você ter um objetivo claro ali. Mas ele vai ser melhor explicado durante a postagem que vai ser feita mais tarde no perfil da 42 Rio. Só procurar lá, @42 Rio, que vocês vão achar a postagem mais tarde. No Instagram, né? No Instagram, E no né? Instagram. Beleza. Tem E, o que a gente, Instagram 42 Rio. e aqui a gente fecha a dinâmica de hoje. Acho que pode passar para as perguntas do Tá. pessoal. Pessoal, então já falei, né? Quem tiver perguntas, por favor, deixem suas perguntas, escrevam aí para a gente poder conseguir saná-las ainda hoje, ok? Enquanto o pessoal vai comentando, Viana, a gente tem novidades sobre o processo seletivo da 42. Como vocês sabem, para entrar na 42 tem esse processo seletivo, né? A gente estuda lá de graça, com uma estrutura incrível, mas tem um processo seletivo. Então, se você quer participar, você tem até abril para fazer a etapa dos jogos, que é a primeira, tá? Então, são 3 etapas. A primeira é fazer um jogo da memória e um jogo de lógica. O jogo da memória leva uns 10 minutinhos no máximo, mas o jogo de lógica tem um tempo de até 2 horas. Então, escolha um dia para fazer, com calma, beleza? Como é que eu faço esse jogo, César? Vai lá no site 42.rio, lá no menuzinho vai ter um link para o Apply, que é como a gente chama Apply Login, que é a nossa plataforma de candidaturas, tá? Lá naquele link você vai se cadastrar, seu e-mail, e você vai ter acesso aos jogos, ok? Então, não tenham pressa, vai ficar disponível até abril. Ele fica disponível sempre, né? Mas a gente vai ter que fechar para fazer a nova turma. Então,
Se vocês não quiserem fazer o processo agora, depois vocês podem entrar no site também para participar. Então façam o jogo. Se vocês forem bem-sucedidos no jogo, vocês vão receber um e-mail convidando para a fase de check-in. Esse e-mail não vai vir agora, vocês têm que ficar ligados no e-mail de vocês, que vocês receberam um convite para a fase de check-in. Ou também no Instagram, sigam a gente nas redes sociais para ficarem inteirados, tá? Depois da fase de check-in, que é uma fase presencial, no campus da 42 aqui no Rio de Janeiro, no centro, aí sim a gente vai ter a fase da piscina. A gente não tem datas confirmadas ainda para passar para vocês, tá? Mas ali para o meio do ano é que deve acontecer. Então, preparem-se, se vocês tiverem férias para tirar, programem-se, ok? Assim, eu não posso dar muitos detalhes, ok? Mas já está prestes a acontecer. Então, eu acho que até ali o final de abril eles devem soltar as datas certinhas. Então, provável. Prestem atenção, sigam o perfil da 42 Rio para vocês terem mais informações sobre isso, tá, pessoal? Perfeito. E é isso. Então, e fiquem de olho nas redes sociais, né, no Instagram e também no e-mail de vocês, porque as comunicações também são enviadas por e-mail das fases conforme vocês forem passando, tá? César, eu acho importante ressaltar, para a galera que já fez parte do processo seletivo ano passado, vocês não precisam começar ali do zero, tá? Vocês já continuam de onde ele parou. Se você já tiver feito jogos e você não conseguiu pegar um slot pro check-in, você pode ficar esperando que você vai ter um slot pro check-in para poder tentar pegar de novo esse ano. Se você não conseguir pegar a piscina, você vai poder concorrer de novo o slot da piscina. Você não precisa criar outra conta, é só usar a antiga. Exato. Se você não fez o check-in ou não fez a piscina. Só se você não tiver feito a piscina. Se você tiver feito a piscina, você tem que criar uma nova conta. Exatamente, tá? Então, se você já fez o processo, chegou na piscina e infelizmente não conseguiu passar, não foi selecionado, vai ter que recomeçar o processo e fazer os jogos novamente, o check-in e tudo mais, tá? Fiquem ligados. Para quem não conhece nada da 42, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, eu queria saber de você, Matheus, como é a sua experiência na 42? Como é que você explicaria o que é a 42? Cara, eu diria que a 42 foi um local que me deu a oportunidade de botar muita coisa em prática que eu aprendi na faculdade. Porque lá a gente aprende diretamente com os nossos colegas que estão fazendo os projetos junto com a gente. A aprendizagem é completamente entre nós, a gente não tem professores, então a gente tem que estudar para a gente poder aprender e ensinar para os nossos colegas, que eu acho que é uma parte que ajuda muito a gente fixar o conteúdo que a gente está aprendendo, e a gente tem os projetos para poder entregar. Então, tipo, a gente não tem aula nem professor, a gente tem projetos apenas e os nossos colegas da nossa turma e das outras turmas para a gente poder tirar dúvidas e ajudar a gente. E essa é a parte muito importante dela. Obviamente, também ela tem a parte dela ser 24/7, ou seja, ela está disponível para a gente 7 dias da semana, 24 horas por dia. Apenas em pequenos momentos que ela fecha. Manutenção do campus, alguma coisa assim. Só carnaval, Natal e alguma manutenção do prédio, né? Mas ela está aberta o tempo todo. Se você chegar lá 4 horas da manhã,